Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, gravar mais um vídeo para vocês de vigas, né? Diagrama de esforço interno solicitantes. Dessa vez vou pegar um exercício aqui do livro do Hibbeler, né? Um livro de resistência dos materiais, tá bom? Vamos aqui à viga de hoje. Então, olha só, turma, a viga que a gente tem aqui é uma viga engastada, tá certo? Então, quando a gente tem um engastamento, a gente tem três reações de apoio para calcular, né? Então, você vai ter que pensar numa reação horizontal, vai pensar numa reação vertical e uma reação de momento, né? Então, uma, duas, três incógnitas para três equações de equilíbrio que a gente conhece, tá? É a famosa isostática, tá? Veja, não tem nenhum apoio desse lado, a gente fala que a viga está em balanço. Então, turma, é muito importante vocês conhecerem, né, os tipos de apoio, tá bom? Então, sempre que tiver engastamento, né, eu tenho a indicação de três reações. Pode ser que alguma dê zero, vai ser o caso aqui, vocês vão ver, mas sempre indicar três reações de apoio, tá bom? Então a gente vai calcular essas reações. Para calcular as reações, a gente vai precisar aqui dos esforços, né? Tem um esforço de 15 aplicado aqui e tem uma carga distribuída. No caso, é uma carga distribuída variável, né? Triangular. Começa zero no ponto A, vai crescendo até chegar 30 aqui, né? Na região do ponto B, quando percorre 1,5 m, tá? O que a gente faz para calcular a reação de apoio? A gente troca a carga distribuída por uma carga equivalente, por uma carga resultante. Como que a gente calcula essa carga? Essa carga é calculada como sendo a área da figura. Se eu vejo aqui um triângulo, né? Triângulo é base vezes altura dividido por 2, ó, 30 vezes 1,5 dividido por 2. Resolvendo essa conta, dá 22,5, tá? Então, 22,5 é a carga resultante ou carga equivalente dessa distribuída. Onde eu posiciono essa carga equivalente? Sempre no CG da figura. Né? Quando você tem um retângulo, o CG dá bem no meio, fica metade para cada lado. Aqui não, aqui é um triângulo, né? Fica 1/3 e 2/3 para o outro lado. Olha só como que eu dividi aqui, ó. Então, o comprimento total é 1,5 m, tá? 1,5 m, ficou 1 m para um lado e meio metro para o outro, tá? 1/3 e 2/3. Por que eu fiz a divisão dessa maneira? Veja, aqui é a região que tem mais área, tá certo? Tem, digamos assim, mais material. Então, para tentar equilibrar, a força equivalente sempre fica mais perto dessa região que tem mais material, ou na região que tem um ângulo aqui de 90 graus, tá bom? Então fica aqui mais perto, logo fica 1/3 desse pedaço e 2/3 para o outro, que é a parte mais baixinha, tá? Então é como se eu pegasse aqui, né, calculasse um momento equivalente aqui, um momento equivalente do outro lado e eles, né, ficassem igual, né, ou iguais, tá certo, turma? Então posicionei aqui a carga equivalente e aí eu vou fazer aqui, né, eu vou aplicar as equações de equilíbrio que eu conheço. Então a primeira aqui, soma de forças em x igual a zero, no caso só tem a indicação do AX, então não tem nenhuma força horizontal, o AX é zero, tá? Na sequência eu faço soma de forças em y igual a zero, eu indiquei o AY para cima, tá? Foi um chute, coloquei para cima. Tem a força equivalente para baixo, menos 22,5, e tem essa carga de 15 para baixo, menos 15. Veja que na hora que eu monto essa equação já sai direto o AY, 37,5, tá? Então já sei o valor do AY, já sei o valor do AX e não esqueçam, tem um valor aqui de momento que precisa ser calculado, tá? O momento no ponto A, já que é o engastamento. Aí o que eu faço? Eu aplico a terceira equação que eu conheço, que é soma de momentos. Eu sempre aplico soma de momentos em cima de um apoio. Então o apoio que eu tenho é esse, tá? Então soma de momento em A. Eu indiquei no sentido anti-horário. Anti-horário, nas reações eu tenho adotado negativo, tá bom? Então coloquei menos MA. Vou pegar a força equivalente de 22,5, sentido horário em relação ao ponto A, eu vou colocar positivo, 22,5 vezes a distância de 1 metro, tá bom? Mais 15, por quê? Porque é sentido horário e a distância do 15 até o ponto A, 3 metros. Ao fazer isso, eu chego finalmente na reação MA, tá bom? Então, AX0, AY 37,5, MA 67,5. Tá? Então agora, de posse dessas reações, eu vou separar a viga aqui em trechos e vou determinar com vocês os diagramas de esforço internos solicitantes, tá? Então vamos aqui para a próxima tela, ó.
Então aqui já estão os nossos valores, tá bom? De momento e de carga vertical. Eu vou estudar o trecho de A para B, que é de 0 até 1,5 m, tá? Então eu vou imaginar aqui um corte aqui com vocês, né? Então aqui o X vai de 0 até 1,5, tá bom? Uma dúvida muito comum aqui é o tratamento dessa carga distribuída variável, né? Eu vejo que o pessoal com a carga retangular vai bem, mas a triangular surge uma dúvida, né? Normalmente. Então, o que vocês têm que fazer, turma? Imagine aqui um eixo cartesiano que vocês estão acostumados. Aqui seria o eixo X e aqui na vertical a gente coloca o eixo Y, certo? Para gente, no lugar do eixo Y, vai ser o eixo que representa a carga distribuída. Eu coloquei aqui um W em função de X, tá bom? Isso aqui que eu vejo, turma, é uma reta, né? Então veja, eu coloco aqui essa reta, ó. Essa reta é a mesma coisa dessa. Ela começa numa origem zero, aqui ó, começa zero. Ela vai, à medida que eu vou chegando perto do ponto B, né? Ou seja, eu vou adiantando aqui 1,5 m, ó, 1,5 m, eu alcanço ou atinjo a altura de 30, tá? Então, a reta que eu tenho é essa. E aí, qual que é o segredo? É você achar a equação dessa reta aí, para poder determinar cortante e determinar momento fletor, tá bom? Então, como que eu determino essa equação de reta? Lembra lá, a equação geral da reta seria y igual a x mais b. O que é o a aqui nessa equação? É o coeficiente angular da reta. O que é o b nessa equação? É o valor inicial do y. Ou seja, tá vendo que está partindo do zero? Então, o b vale zero. Se essa reta aqui começasse aqui um pouquinho mais para cima, esse valor inicial seria o valor do b, tá certo? Então, o b aqui, no caso, vale zero. Então, a x seria a equação da nossa reta. O a é coeficiente angular, né? Então, a gente vai determinar o coeficiente angular de que maneira? O coeficiente angular, turma, nada mais é do que, né, um cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, ó, seria a altura W, tá aqui, pelo cateto aqui 1,5 m, que seria esse L, tá? Então, W sobre L seria o coeficiente angular, vezes x mais b. A gente já falou aí para vocês que o B vale zero e aqui a altura é 30 e o comprimento é 1,5 m. Se você quiser simplificar, isso aqui vai dar 20 e aí a conclusão é que a equação que descreve essa reta, ou seja, essa reta aqui, é 20x. A equação que descreve essa reta é a carga distribuída, tá bom? E aí vocês podem, já que vocês têm a equação da reta, fazer aqui pelo método da integração, fica bem rápido o método da integração. Só para vocês relembrarem, eu vou puxar aqui primeiro a da cortante, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. A equação, né, para a gente resolver por integração é essa, ó. Cortante de A para B, ou seja, desse ponto para esse, é a cortante no ponto A, ou seja, a cortante no início da viga. Essa cortante já representa, né, aquela constante de integração que normalmente surge quando a gente integra alguma coisa, então não precisa se preocupar com constante, ela já está aqui, tá? Integral entre A e B de menos WX, W vezes dx. O menos aqui, turma, é porque a carga aqui está para baixo, tá bom? Se tiver carga para cima, esse menos vira mais, tá bom? Agora você substitui os valores que você tem, ou seja, no ponto A tem força vertical? Tem, ó, 37,5. Entre A e B, tem carga distribuída? Tem. Qual que é o valor dela? 20x, tá? Então você substitui esses valores. Então, ó, 37,5. Esse negativo eu coloquei para fora da integral e no lugar do W eu coloquei 20x. Agora é só fazer essa integração e está feita a equação da cortante. Olha só, é 37,5 menos 20x quadrado sobre 2, tá? Então, x quadrado sobre 2 foi a integração. Se quiser simplificar, você fica com esse valor aqui, ó, 37,5 menos 10x quadrado, tá bom? Vamos dar uma limpadinha aqui na tela, colocar o valor da cortante e substituir os intervalos. Na sequência, a gente faz momento fletor também, olha só. Limpada aqui a tela, né? De A para B, essa é a equação da cortante. Quando a cortante, né, está no ponto A, ou seja, x igual a zero, a cortante é 37,5. É o valor que está aqui, ó, 37,5, tá bom? E quando eu estou aqui num 1,5 m, eu estou no ponto B, a cortante vale 15, tá? Então, veja, né, que eu tenho dois extremos aí para poder desenhar o diagrama de cortante. E aqui a novidade, como é triângulo, né, a cortante é a equação do segundo grau, tá bom? Vamos para a equação do momento. Para a equação do momento, turma, lembra lá, ó, vou fazer por integração também e o esquema é o mesmo, tá? Ou seja,
Eu vou pegar o momento no ponto A, que seria a constante de integração, mais a integral agora da cortante em relação a x. Qual que é a cortante? A cortante é essa equação aqui, ó, 37,5 menos 10x quadrado, tá bom? Então a gente vai aqui, ó, já substituir e integrar. Então, ó, MA é o valor aqui que está aqui, 67,5. Veja que a setinha empurra o ponto A para baixo. Então, como que você imagina aqui, ó? Tá vendo esse corte, né? Imagina esse corte, sei lá, segura alguma coisa aí, segura na posição do corte. O corte é como se fosse o seu engastamento, o seu ponto fixo. E olha os esforços que você quer analisar. O 67,5 joga a ponta para baixo. Jogando a ponta para baixo, esse valor entra aqui como sendo negativo, tá bom? Ele entra direto, que é o valor do MA. Agora eu vou fazer a integral da cortante. É só pegar aqui, ó, 37,5, integra dá 37x, tá certo? O menos 10x quadrado que apareceu integrando fica x ao cubo sobre 3. Então essa é a equação do momento. Substitui o intervalo, x igual a zero, o momento é menos 67,5, veja que bate com esse valor aqui, certo? E no ponto B, 1,5 m, o momento vai ser menos 22,5. Tá bom? Então esse foi o trecho AB, é o trecho mais complicadinho, o outro trecho é mais rápido, tá? Para o outro trecho, turma, você tem duas possibilidades, na verdade tem mais, tá? Eu vou dar duas possibilidades aqui para vocês. Uma é continuar fazendo da esquerda para a direita, tá? E a outra é parar e analisar da direita para a esquerda, tá? Então eu vou fazer aqui primeiro da esquerda para a direita, olha só. Desenhei só o trecho que interessa, de B para C, ranquei tudo fora, só que isso não condiz com a realidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar do trecho anterior os valores de cortante e de momento que estão no ponto B. Quais eram os valores? Ó, né? Então, os valores eram cortante B, 15, momento B, menos 22,5. Então, esses dois valores eu trago do trecho anterior, tá? Vou colocar aqui, ó, como já apareceu para vocês, o x igual a zero no ponto B, e ele vai crescer, né? Se chegar no ponto C, é 1,5 m também, tá? Então, a origem está no ponto B. Então, eu tive que trazer isso daqui do trecho anterior, porque eu coloquei a origem novamente aqui no ponto B, tá? Agora, vou montar as equações, né? Se você quiser continuar fazendo por integração, pode, ou pode fazer direto, né? Mas por integração, o que você vai fazer? Ó? Cortante, é a cortante no ponto B? Tem cortante? Tem, vale 15. Mais a integral da carga distribuída. Tem distribuída nesse trecho? Não, então esse trecho é zero. Ou seja, cortante de B para C é 15 direto, que é o valor do trecho anterior, acabou, tá bom? Então, só isso. Vai para momento, momento é momento B. Tem momento B? Tem, menos 22,5. Mais a integral da cortante. Qual que é a cortante? A cortante é 15. Então, como que fica aqui, ó? Menos 22,5, que é esse valor aqui, integral da cortante, 15x. Tá bom? Substitui aí o intervalo, x igual a zero, o momento é menos 22,5, e no x 1,5, que seria chegando no ponto C, o momento é zero. E faz sentido, turma, esse momento zero, porque o ponto C é uma extremidade da viga. Não tem nenhum valor de momento na extremidade da viga. Então, o momento é zero. Veja que na extremidade da viga eu tenho cortante. Olha quanto que deu a cortante aqui de B para C. Deu 15, bateu com esse valor, tá? Então tá tudo amarrado, esses valores aí. Tá bom? Turma, eu falei que ia dar uma opção aqui, eu vou fazer rapidinho da direita para a esquerda, né? Para vocês verem como que é rápido e como que é prático, né? Para fazer, olha só. Então, eu olho aqui, né? Só que agora eu vou fazer da esquerda para a direita. Então, é CB o trecho, não é BC, é CB, tá? Então, a setinha vem aqui da direita e para a esquerda e eu corto. E eu só tenho essa carga aqui aplicada, tá? Eu vou fazer pelo método tradicional, ou seja, né? Cortante para a gente é a soma das forças verticais, tá bom? Não vou me preocupar com integral, soma das forças verticais em relação a esse corte. Se girar horário, é positivo a cortante. Olha só. Então, só tem ela, gira horário, é positivo 15. O que é momento? Momento é força vezes distância, tá bom? Força vezes distância. Então, é esse 15 vezes a distância até o corte, que é x. O momento, turma, se ele joga a ponta para baixo, ele é negativo. Se ele joga a ponta para cima, ele é positivo, tá bom? Então, nesse caso, joga a ponta para baixo. Então, ele ficou aqui menos 15x. Veja, né, que quando você faz da direita para a esquerda, o sinal da cortante não bate com o sinal do momento. É isso mesmo, tá? Tá tudo certinho. O sinal fica trocado. Quando você vem da esquerda para a direita, aí os sinais vão bater no cortante e momento, tá? Substituir o intervalo aqui, 0
né? Agora o 0 é o ponto C, o momento da zero, e o meio seria o ponto B, dá menos 22,5 aqui, tá? Deu tudo certinho, bateu com o trecho anterior, tá bom? Junta essas informações todas e constrói o diagrama, que já está aqui na próxima tela para vocês, olha só. Então você tem aqui, né, montado o diagrama, só chamar a atenção que a carga distribuída triangular, ela gera uma cortante segundo grau, tá? O termo que acompanhava o segundo grau lá era menos, né, era o menos x quadrado, a concavidade então eu desenhei para baixo, tá? Começou aqui com 37,5 e caiu até o valor de 15. Daqui para frente ficou constante. Por que é constante? Porque aqui eu só tenho cargas aplicadas, né? Então essas cargas aplicadas geram valores constantes de cortante, tá bom? Então 37,5 numa extremidade, 15 na outra extremidade, tá tudo coerente e não tem nenhum pulo no diagrama aqui, como era esperado, já que eu não tenho cargas concentradas, tá? Só tenho a carga distribuída aqui no meio. Tá? Para o momento, eu tenho uma equação aqui que é do terceiro grau, tá? A gente não precisa fazer estudo de função nem nada, você vai desenhar essa equação como se fosse uma equação do segundo grau, tá bom? Então, o termo lá, né, também negativo, com cavidade para baixo, começa com 67,5. Por que começou 67,5? Porque tem um valor aqui, ó, de 67,5, turma. Não vai começar o diagrama aqui com zero, porque tem um valor de 67,5. Tá? 67,5, o outro valor aqui 22,5. Se esse valor é constante, esse valor é uma reta, é sempre um grau acima. Veja que termina no zero. Por que terminou no zero dessa vez? Porque no ponto C é uma extremidade e não tem nenhum momento aplicado no ponto C, então tem que ser zero. Tá bom? Então prestem atenção nesses detalhes, que aí vai ficando cada vez mais fácil aí para vocês. Tá bom, turma? Então por hoje é isso aqui. Até o próximo vídeo. Até mais.